Patrimônio cultural e a sua contribuição na formulação da avaliação ambiental estratégica. Poderia começar dizendo a vocês: nunca saberemos o que ganhamos com civilização se não soubermos o que perdemos. Já dizia um antropólogo chamado Service. O patrimônio, nos últimos anos, é um conceito que adquiriu um peso significativo no mundo ocidental. E um discurso patrimonial referido aos grandes monumentos artísticos do passado, interpretado como fatos destacados de uma civilização, se avançou por uma concepção de patrimônio entendido como conjunto dos bens culturais referente às identidades coletivas. São diversos os autores que se ocuparam de entender a perspectiva do pensamento advindo do patrimônio histórico-cultural. Na esfera do Estado brasileiro, remonta o início do século XX e toma forma legal a partir de 1937, no Estado Novo. Lá foi formulado, então, por Mário de Andrade, as bases legais de formação através do Decreto-Lei número 25 de 1937, aonde ficou estabelecido o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo das Belas Artes e o Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Era a primeira tentativa de agrupar todos esses lugares de referência cultural. O Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, por exemplo, tem inscrito nele o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a Serra da Barriga, localizada no município de União dos Palmares. Entre os séculos 17 e 18, negros e brancos e índios organizaram a República dos Palmares, e isso foi registrado neste livro. Lençóis, na Bahia, um conjunto arquitetônico e paisagístico, também foi tombado pelo IPHAN em 1937. Gonzalez Varas fala sobre o patrimônio como manifestações, um testemunho significativo da cultura humana, reputados como imprescindíveis para a conformação da identidade cultural de um povo. O patrimônio, ao longo do tempo, vem agregando instrumentos até sua consagração e acolhimento na Constituição de 88. Zanirato e Ribeiro trazem contribuições que encontram didatismo quando atingem de forma elucidativa a questão. Assim expressam, já na Carta de Lausanne, patrimônio cultural arqueológico compreende a porção do patrimônio material que engloba todos os vestígios da existência humana e interessa a todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas, estruturais, vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como os materiais a elas associadas. Mas é na Constituição de 88, no Brasil, que encontramos a melhor definição. No seu artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Mais tarde, quis o legislador, no artigo 216-A, criar o Sistema Nacional de Cultura, organizando em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui o processo de gestão, promoção conjunta das políticas de cultura, democráticas e permanentes, pactuada entre os entes da federação e a sociedade, tendo como objetivo promover o desenvolvimento social, humano e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
Encontramos também no artigo 1º o Sistema Nacional de Cultura. Fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege pelos seguintes princípios: universalização de acesso aos bens e serviços, incluído na Emenda Constitucional número 71 de 2012, transversalidade das políticas culturais, e é além da Constituição de 88 que encontramos sua melhor definição para o patrimônio. O patrimônio será debatido enquanto instrumento de naturalização de territórios de poder, lugar de confirmação de identidades culturais, lugar de sofisticação de mando, de exploração e até de expoliação. No território, encontram-se os rebatimentos confirmatórios na condição da memória e na condição do patrimônio cultural no Brasil, onde podemos elaborar sobre o primado da Casa Grande, onde se manifesta a força em disputa, a rebeldia das senzalas e das comunidades indígenas. Desde já, aceitamos a categoria do patrimônio enquanto campo de disputa e confirmação de identidades e territórios. Algum tempo atrás, em algum artigo, eu tratando da memória, trata a memória e do esquecimento, matéria-prima na construção do patrimônio. Fui buscar alguns atributos para pensar patrimônio enquanto formador de território e identidades. Essas novas demandas no Brasil e na América Latina estão relacionadas aos direitos fundamentais das comunidades indígenas e tradicionais, traz uma obrigação ética de pensar o patrimônio em sua extensão e temporalidade, assim como seus desdobramentos nas novas e antigas formas de relação, opressão e exploração. O reconhecimento da diferença e da alteridade ganha esforços e reforços que podem ser reconhecidos na edição de leis, normas que objetivam dar visibilidade ao conhecimento tradicional e aos povos diferentes. Então é no reconhecimento da diferença e da alteridade que ganha também esforços e reforços, e podem ser ali reconhecidos. Mas esse reconhecimento, ele é lento, ele é gradual, ele é negociado, e não garante efetividade de direitos e desejos, uma vez que a dinâmica do capital e dos aparelhos ideológicos do Estado se movem conforme o conjunto das forças que buscam confirmação de hegemonia. Acima de tudo, o lucro.